Às vezes a dor mais profunda não vem de quedas, perdas ou gritos. Vem do silêncio, da sensação de existir, sem ser notado. Elias sabia exatamente como isso era, mesmo rodeado de gente. Sentia-se leve demais para ser percebido, frágil demais para ser lembrado. O vilarejo onde vivia parecia enxergar todo mundo, menos ele. As crianças riam na sua passagem, os comerciantes ignoravam sua voz, e até os vizinhos o tratavam como se fosse apenas vento passando. Ele trabalhava duro, ajudava quem podia, estava sempre presente, mas sua presença nunca virava respeito. Era como se o esforço dele fosse uma obrigação, e não um valor. Até que um dia, enquanto carregava um saco pesado de milho, tentou dar uma simples sugestão aos líderes do vilarejo. Nem conseguiu terminar a frase. Foi silenciado na frente de todos, como se sua opinião não tivesse peso nenhum. O saco caiu, o milho se espalhou e ele ficou ali, ajoelhado, juntando os grãos sozinho, sentindo algo dentro dele finalmente se romper. Naquela noite, incapaz de dormir, caminhou até o velho carvalho da região. Precisava respirar, precisava entender por que o mundo parecia tão disposto a esquecê-lo. Foi então que ouviu passos se aproximando. Os passos eram lentos, firmes, quase familiares. Quando Elias levantou o olhar, viu o mestre Lucas, o homem mais velho e mais sábio do vilarejo, conhecido por enxergar aquilo que ninguém mais percebia. Ele se sentou ao lado de Elias sem dizer nada. Por alguns instantes, apenas ficaram ali, ouvindo o vento passar entre as folhas do carvalho, até que o mestre falou, com uma calma que parecia atravessar a noite. Você não conquista respeito se escondendo, mas também não conquista tentando gritar mais alto que o mundo. Elias respirou fundo. Perguntou, quase num sussurro, então, como alguém conquista respeito? O velho sorriu com a serenidade de quem guarda um conhecimento antigo. Existem 5 forças silenciosas. Quando você aprende a usá-las, ninguém te ignora, mesmo que você não diga uma palavra. A primeira, ele explicou, é o jeito como você ocupa o espaço. A postura fala antes da boca. Um corpo firme abre portas que palavras não abrem. A segunda força é o ritmo. Quem vive correndo transmite urgência. Quem se move com calma transmite poder. A terceira é o olhar. Presente, firme, sem desafio e sem medo. A quarta, ouvir de verdade. Não para responder, mas para compreender. E a quinta força era mais poderosa. O silêncio de quem sabe o próprio valor. Ali, sob a lua, Elias percebeu que talvez nunca tivesse aprendido a se enxergar, mas isso estava prestes a mudar. No dia seguinte, Elias acordou diferente, não porque o mundo tinha mudado, mas porque pela primeira vez ele havia entendido que precisava mudar a si mesmo. E decidiu começar colocando em prática a primeira força que mestre Lucas ensinara. Endireitou o corpo, relaxou os ombros, levantou o queixo, caminhou pelo vilarejo com presença, como quem sabe que merece existir naquele espaço. A mudança foi sutil, mas imediata. As pessoas abriram caminho sem perceber. O comerciante que sempre fingia não ver Elias o cumprimentou pela primeira vez. Até as crianças pararam de zombar. Era como se o mundo tivesse ajustado o foco. Depois veio a segunda força. Elias parou de correr como alguém que sempre está atrasado para a própria vida. Passou a mover-se com intenção, nem rápido nem lento demais. Apenas no ritmo de quem sabe para onde vai. A energia ao redor dele mudou. Os adultos esperavam ele terminar de falar. As crianças desviavam com respeito. Ninguém sabia explicar por quê, mas todos sentiam, quando aplicou a terceira força, o olhar firme e presente, algo floresceu. As pessoas passaram a prestar atenção no que ele dizia. O ferreiro até comentou, né? Você está diferente, parece mais forte. Elias apenas sorriu. Nem precisava responder. A transformação já estava visível. A quarta força completou o quebra-cabeça. Ele começou a ouvir de verdade. Não interrompia, não tentava apressar. Estava ali, inteiro. E, pela primeira vez, as pessoas começaram a procurá-lo para conversar, pedir ajuda, buscar conselhos. Sem perceber, o respeito que ele sonhava não estava mais crescendo. Já tinha criado raízes. A última força seria posta à prova numa manhã tensa. A aldeia enfrentava um problema sério: falta de água. As pessoas se reuniram na praça e em poucos minutos o caos tomou conta. Gritos, acusações,
desespero. Cada um queria falar mais alto que o outro. Mas Elias não entrou no tumulto. Ficou ali, firme, silencioso, observando tudo com atenção. Não com medo, mas com presença. Quando as vozes começaram a perder força, Elias deu um único passo à frente. As pessoas sentiram. O silêncio dele cortou o ar como uma linha direta entre todos. Ele levantou o olhar, encontrou o de cada um com calma e disse apenas: vamos dividir o poço. Uma família por semana, silêncio primeiro, depois aceitação. Ninguém discutiu, ninguém questionou. Pela primeira vez, Elias foi ouvido antes de qualquer outra pessoa, não porque gritou, mas porque se transformou. Com o passar das estações, ele também mudou por dentro. Passou a respeitar o próprio corpo, o próprio tempo, a própria voz, respeitou seus limites, respeitou seu silêncio. E quando ele aprendeu a se enxergar com valor, o vilarejo inteiro passou em Zírgolo do mesmo jeito. Porque no fim, o respeito não começa no olhar dos outros. Começa no olhar que você tem sobre si. Quando você muda a forma como se carrega, o mundo muda a forma como te trata. E foi assim que Elias, o homem que antes era invisível, se tornou alguém que ninguém mais conseguiu ignorar.